O que precisa morrer, o que não está servindo mais, que a gente tem que deixar morrer, e o que precisa nascer, porque uma coisa está ligada com a outra. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, nessa jornada do tarô. Hoje é a nossa quinta live. A gente vai estar falando sobre a sacerdotisa e a gente vai falar sobre a sacerdotisa e a nossa capacidade de morrer para nascer. Hoje a gente vai estar falando da sacerdotisa, então eu vou fazer aquela pergunta inicial que é: quando vocês ouvem a palavra sacerdotisa, o que vem para vocês na mente? Primeira coisa que vier, deixar fluir e vão me dizendo o que vocês associam com a palavra sacerdotisa. Vamos ver o que aparece. Sabedoria, muito bom. O que mais que vocês veem? Vamos ver aqui. Sacralidade, sabedoria, sacralidade, sacerdotisa, algo sagrado. Então vamos lá, vão pensando aí o que vocês associarem, vão colocando, tá bom? Então eu vou iniciar a live colocando, também vejo a relação com o bem. Muito bom. Eu vou mostrar primeiramente a carta do tarô mitológico, que diz respeito à sacerdotisa. Eu vou pedir para vocês observarem o que tem nessa carta que chama a atenção, desde as vestimentas, qual é esse ambiente onde ela está, as cores, o que vocês percebem sobre isso? Vão olhando para a carta, tudo que vocês forem percebendo, eu vou pôr um pouquinho mais pertinho ainda. O que essa carta sugere para vocês? O que vocês estão vendo na roupa, nos detalhes, diferente daquela carta anterior, né? Que a gente viu do mago e da outra do louco. Qual é a diferença desse ambiente para aquele ambiente do louco que estava na caverna, saindo da caverna, do mago que estava diante de vários caminhos? O que tem aqui na sacerdotisa? O que vocês percebem? Uma mulher muito poderosa, a Karina está falando. O que mais que vem para vocês? Olha os detalhes. Casamento. Ela está descendo uma escada e há uma coluna branca e uma escura. Isso. Vão olhando cada detalhe. O que vocês acham que pode representar essas colunas, uma preta e uma branca? O que vocês associam com isso? Emergindo, saindo de um lugar com uma maçã e um vestido poderoso, um caminho de mudança. Olha aí, já tem bastante coisa que está aparecendo. O que mais? O que tem lá atrás dela? O que vocês percebem do ambiente que tem atrás dela? Vou pôr um pouquinho mais perto. Falaram branco, pureza, flores, alegria, escolhas. Então, muito bem. Daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Então, vamos começar a falar sobre a sacerdotisa. Lembrando que a gente viu, primeiramente, o mago, o louco, que foi o número 0, que é aquele ser que estava indo se lançar para o desconhecido, saindo da caverna. Uma pessoa falou da sacerdotisa que tem um quadro com cor no fundo que contrasta a escuridão. Isso é bem interessante, a gente já vai falar disso. Então, a gente estava falando do louco, né, que estava dando aquele salto para o desconhecido, saindo da caverna. E depois a gente entrou no mago, número 1, onde ele estava diante das escolhas, e a gente falou da importância de se estar no eixo, de se conectar com o espiritual para manifestar essa escolha mais integrada do espiritual com o material. E aí agora a gente está com o número 2. Então a gente teve o 0, o desconhecido, aquela totalidade inicial, o 1, que é esse primeiro impulso para as escolhas, para os novos caminhos, e agora a gente está entrando com o 2, a sacerdotisa.
próprio número 2, eu vou mostrar uma outra carta aqui, que não é do mitológico, mas para vocês verem o número 2. O próprio número 2 é um número que tem curvas, diferente do número 1, né, que é um número longilíneo, a postura do mago era uma postura longilínea. Aqui a gente tem o 2, que é cheio de curvas. E se a gente observar o vestido da sacerdotisa, a gente vai ver que ele está cheio de curvas, como ondas. É como se o vestido dela estivesse se derretendo escadas abaixo. Então, isso já indica que a gente está entrando com uma energia diferente, que é uma energia do feminino, pois o feminino ele é cheio de curvas, né? Os seios, toda a demonstração, o útero, diferente do masculino, que é o falos, que é uma condição reta, longilínea, assertiva. Aqui a gente tem uma energia acolhedora, uma energia mais interna, mais suave, mais fluida. Então, a gente vai observar isso no próprio vestido dela, né? Como falaram, um vestido que lembra um vestido de casamento, e tem a ver, porque a gente vai ver que na história ela vai passar por um casamento com o reino para onde ela está indo, que é o reino de Plutão. E aqui, se vocês observarem, ela tem flores, que são os narcisos, que vai aparecer na história, e esses narcisos estão caindo da mão dela. Esses narcisos são muito importantes, a gente já vai ver o significado dele na história. E aqui do lado, na mão, na parte da mão de cima, a gente tem uma fruta que se chama romã. A romã é uma fruta muito conhecida como uma fruta de fertilidade, de abundância, toda essa energia exuberante da romã, ela tem uma série de sementinhas muito exuberantes. Então, a gente também vai ver que a romã tem um papel muito importante nesse processo iniciático na qual a sacerdotisa está inserida. E a gente tem, como vocês falaram, esses dois pilares, né? Que aparece também nas outras cartas de tarô, onde aparece a sacerdotisa também com outros dois pilares, representando desde já a energia da dualidade. Então, no 1 a gente tinha uma única força, e esse 1 ele se torna o 2. Então, o 1 é o ponto que saiu do nada, do círculo, que deu o primeiro movimento, e o 2, a partir desse movimento, se forma uma linha, que é a polaridade. Então, no 2, a gente tem o eu e o outro. A gente tem já uma comunicação, no caso, a gente vai ver aqui uma comunicação interna, porque essa sacerdotisa, ela está descendo, no caso da história, para o reino mais profundo do submundo, o reino de Hades, o reino de Plutão. Então, esse 2 é um encontro, é uma comunicação no nível mais profundo da nossa interioridade. Então, aqui já tem as primeiras dicas. Olá, tem muita gente entrando ainda. Bem-vindos, a gente está falando da sacerdotisa e está explorando um pouquinho a carta, porque, como eu falei, o importante é observar o símbolo. Os próprios símbolos que aparecem na carta já vão dando dicas para a gente do que a gente vai entender quando a gente for usar essa carta para olhar para algum aspecto da nossa vida, entender alguma coisa que está acontecendo com a gente. E como falaram lá no fundo, tem um quadro diferente. Na verdade, tem uma outra paisagem que também está relacionado com a história. Então, muito bom. Então, falando ainda um pouquinho sobre o número 2. O número 2, ele também está relacionado com outras cartas do tarô. Por exemplo, a carta número 13, que é a carta do Arcano da Morte, onde a gente encontra a própria energia de Plutão, que é para onde a sacerdotisa está indo. Então, a gente vê que as cartas, elas não são separadas, elas são muito dinâmicas. Tanto que na leitura de tarô,
você vai olhar as cartas e elas vão estar conversando umas com as outras. Então, as histórias elas vão estar conversando, assim como na nossa vida diária, não existe uma coisa isolada. Por exemplo, você teve um sonho e apareceu lá um símbolo. Aquele símbolo ele vai estar aparecendo de outras formas no seu dia a dia, querendo chamar a atenção de você. Então, aqui a gente vai ver que esse submundo também simboliza o nosso inconsciente, ou seja, a gente está sendo convidado, quando a gente tira a sacerdotisa, de ir para o mundo interno, de descer as escadas para dentro da gente, naquele encontro com o nosso inconsciente. O que é o inconsciente? Aquilo que não está consciente, ou seja, às vezes tem coisas que estão incomodando a gente, que estão lá batendo na porta, querendo chamar a atenção da gente, ou são coisas que são doloridas que a gente precisa curar e superar, ou são potenciais que estão adormecidos lá dentro da gente e que às vezes a gente não está olhando muito. A gente está muito no racional, muito no intelecto. Então, a sacerdotisa, como número 2, ela vai convidar a gente para entrar nesse campo emocional, nesse campo da intuição, da sensibilidade. Até uma pessoa escreveu aqui a ligação com o divino, porque quando a gente se permite ir para dentro, quando a gente se permite ir além daquilo que está visível no primeiro momento, a gente começa a criar uma ligação mais forte com o divino que está dentro da gente. Porque quando uma pessoa vem, por exemplo, para fazer a leitura do tarô, às vezes a pessoa está só querendo que a resposta venha de fora, mas não, se a gente quer alterar alguma coisa fora da gente, a gente tem que perceber o que tem dentro da gente que está nos chamando atenção, que está sendo sinalizado, que a gente precisa transformar ou entender ou acolher, porque aí só assim aquilo de fora começa a modificar. Isso é muito importante, isso tem a ver com a palavra que disseram logo no começo, o sagrado. A gente tornar sagrada a nossa vida, a gente olhar para cada momento e conseguir, nessa conexão mais íntima, olhar cada situação como a possibilidade de a gente se ligar ainda mais com o nosso divino, ao invés de viver simplesmente naquela correria. Então, quando a gente fala no início, na chamada eu coloquei a sacerdotisa, né, morrer para viver, o que significa isso? No mito, ela é convidada para o reino dos mortos, eu vou ainda aprofundar a história, porque só assim, quando a gente é convidada para deixar morrer algumas coisas, é que a gente pode deixar viver outras coisas, né? Então, eu faço uma pergunta para vocês aí, para vocês já irem sentindo, o que precisa morrer na vida de vocês, no interno de vocês, para poder libertar essa sacerdotisa, essa sabedoria. Uma pessoa falou aqui, sonhei que estava com uma blusa de Mulher Maravilha, debaixo do jaleco branco, fazendo selfie com uma amiga também de Mulher Maravilha. Olha aí. Então, essa Mulher Maravilha, ela está querendo sinalizar algo do potencial da mulher, né? A Mulher Maravilha, ela tem todo um potencial mais desenvolvido, de força, de habilidade, tirando o selfie, provavelmente, o que é o selfie? É quando a gente olha para si mesma, a gente, né, busca a nossa imagem refletida. Então, a gente vê que os sonhos vão trazendo, assim como o tarô, essas dicas através desses símbolos, né? E aí tem uma imagem de um feminino querendo chamar a atenção. Oh, tô aqui, né? Olha eu aqui, presta atenção. Que bacana, né? Então, como eu estava perguntando, o que precisa morrer, o que não está servindo mais, que a gente tem que deixar morrer, e o que precisa nascer, porque uma coisa está ligada com a outra. É que nem a semente, né? A gente coloca lá a sementinha na terra, e se a gente quiser que a sementinha fique lá presa e nunca quebre a casca, ela nunca vai vingar. Tanto que uma vez eu fui plantar
ganhei uma semente de uma árvore enorme, 40 metros de altura, e a pessoa que deu a semente, ela disse, olha, você tem que colocar ela na água quente, ferver em 30 segundos e tira, que é para poder tirar a dormência da semente, porque é uma árvore muito grande e a semente demora para romper. Então, a gente está sendo convidada, a partir dessa sacerdotisa, a tirar esses véus, tirar a nossa dormência, porque às vezes a gente fica lá nesse dia a dia tão corrido, tão intelectual, né? Porque a gente viu que o mago é mais essa parte do intelectual, que é importante em muitos momentos, só que também a contrapartida, que é o emocional, que é a intuição, que é essa sensibilidade que a gente precisa ouvir tanto. Uma outra associação que a gente vai fazer com essa carta, como eu disse, que está associado com a casa 13, que é Plutão, é a energia da Fênix, que é uma ave que ela se dispõe a morrer. Ela arruma toda a pira funerária, ela coloca ervas sagradas e ela se coloca no fogo, e das próprias cinzas dela renasce uma nova fênix. Então, aqui a gente está falando de uma palavra que às vezes assusta a gente, que é a morte. Mas o que não é a morte, né? Senão a possibilidade de renovação. A gente está falando das pequenas mortes diárias, daquelas coisas que a gente tem que deixar transformar, deixar libertar, né? Para poder realmente viver. Senão a gente fica estagnado, que nem aquela semente que está lá e quer, que tem todo o projeto, mas não conseguiu desabrochar. Então, muito bom. Aqui, na sacerdotisa, a gente tem uma ligação, já como primeira carta feminina, com a energia da Lua. A Lua, ela é uma energia muito conhecida, porque ela rege toda a questão das marés, da mudança das marés, né, da mudança dos ciclos emocionais. Então, a gente sabe que a lua cheia, ela intensifica toda a energia emocional, tanto para a alegria como para as inquietações, né? Quando as pessoas ficam agitadas. Os bebês nascem muito mais facilmente na lua cheia. Então, a gente já está olhando para uma energia que é uma energia lunar, que ela é maleável, que ela se transforma, porque a lua, ela se apresenta para a gente se alternando, né? Nas suas fases. Então, ela vai fazendo esse movimento fluido de transformação. Boa noite, quem está entrando. Então, a gente está sendo convidada para adquirir essa fluidez, essa maleabilidade, assim como eu falei que aparece no próprio vestido, porque não é um vestido retinho, um vestido todo linear, é um vestido todo se derretendo, né? Todo se flexibilizando e se permitindo ir para o fundo, né? E isso que é bacana, essa roupa ela está convidando esse casamento sagrado, primeiramente com ela mesma, né? Que ela vai comer da romã, e com as energias mais profundas que representam esse Plutão. E aí a gente está falando aqui da questão das mudanças, de permitir as mudanças acontecerem. E entender que essas mudanças são mudanças positivas, quando a gente faz essa entrega, essa rendição, né? Até eu atendi uma pessoa essa semana e ela falou de palavras e que tem muito a ver com a sacerdotisa. Até comentei com ela que eu estava escrevendo sobre a live e eu anotei aqui. Então, ela falou da palavra solúvel, solucionar, soltar, ceder. Ela estava falando do corpo dela, né? Porque ela fez uma experiência. Então, olha aí quantas palavras querendo dizer isso. A gente pode soltar, a gente pode nos solver, né? Trazer essa solução ficando mais soltas, né? E também a sacerdotisa aparece em muitos tarôs em cima de um trono, que representa essa condição sagrada, onde ela tem muitas vezes um livro na mão, que representa a sabedoria, o conhecimento,
Se vocês repararem, por exemplo, nesse tarô, um véu, e esse véu aparece em outros tarôs, representando aquilo que isso imediatamente. Então, esse livro que está na mão da sacerdotisa é essa linguagem que está dentro da gente, como alguém ciente, a gente prestar atenção qual é a intuição que eu estou tendo agora, e também conseguir silenciar. O próprio número 2 está associado ao símbolo da letra, é um símbolo que de lado. Então, só que essa boca do mago, aqui é uma boca interna. Então, o quanto eu falo aqui dentro e o quanto eu escuto, isso é muito importante a gente conseguir silenciar para escutar, respirar, ouvir mesmo, se abrir que está dentro da gente, para lá, o que está vindo de... O que me chamou a atenção de alma? A escutar a nossa alma. E por isso ela está fundo. Vamos entrar um pouco mais, né? Antes de querer entender a relação também. As duas cartas e a gente vai estar conversando de uma carta para outra carta. Aqui a gente também tem um convite que é muito bacana quando aparece essa carta, para a gente prestar atenção nos nossos sonhos, e a gente pode pôr um caderninho do lado da cama e pedir uma orientação de alguma coisa que a gente queira. E aí, quando a gente faz isso, de manhã, a primeira coisa que vier, seja uma imagem, seja uma sensação, anota nesse caderninho. Porque aí você vai estar conversando com a sua sacerdotisa, abrindo espaço para fazer essa comunicação com o seu inconsciente. Isso é muito bacana. Eu fiz isso por muitos anos, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei na terapia e fui lá com minhas pastas de sonhos, e a minha terapeuta, para mostrar para a minha terapeuta, ela falou assim, não preciso ver isso não. Eu falei, como assim? Ela falou, não, você sabe mais disso do que eu estou querendo ver outra coisa. Eu já tinha conversado tanto com o inconsciente que ele estava jorrando, mas aí é bacana porque vai ficando automático, né? No começo demora um pouquinho, como a gente falou, é oculto, é uma coisa que você vai ter que travar aquela comunicação, mas depois que a rede está estabelecida, é uma beleza, porque aí você vai tendo insights e você vai acessando essa sabedoria, bem bacana. Então, vou falar um pouquinho sobre a história de Perséfone, tá? Que é uma história de uma jovem, de uma donzela, que estava vivendo com a mãe dela, Deméter, e de repente ela estava lá com outras duas ninfas. Então já começa a primeira dica aí, que é o número 3. Durante o mito de Perséfone, a gente vai ver por diversas vezes o número 3, 6 e o 9, né? Que inclusive são números mágicos que o próprio Tesla, que é um grande cientista, descobriu que são números muito especiais. Quem tiver a oportunidade de entrar na internet, coloca 369 Tesla, vocês vão entender do que eu estou falando aqui, tá? Mas já para finalizar, que já tenho 3 aí, que são essas 3 ninfas. E de repente ela estava lá colhendo narcisos, que são essas flores que estão na mão dela, tá? E de repente, eis que o chão se abre e aparece a carruagem de Plutão e rapta Perséfone. Então, esse mito também é chamado do rapto de Perséfone. E aí, a mãe dela, ela desaparece, ninguém sabe onde ela está, e aí a mãe dela fica desesperada procurando a Perséfone, e a mãe dela, a gente vai ver a próxima carta, que é a Imperatriz, é a senhora das colheitas, da plantação, é ela que tem toda a sabedoria da semeadura, ela é a senhora da agricultura. Então, imagina uma mãe desconsolada, triste, desesperada, cadê minha filha, né?
E aí ela começou não quero mais saber dessas coisas, dessas plantas, dessas sementes. Imagina o que aconteceu lá, as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque começaram a ficar com fome, tudo começou a secar. E aí a coisa ficou bem ruim. E como pano de fundo, o que estava acontecendo? Perséfone era uma donzela muito bonita e muito cortejada pelos outros deuses. Todo mundo queria se aproximar dela. E Hades, que era irmão de Zeus, solicitou de uma forma bem firme que Zeus desse para ele um casamento, né, como uma união, a Perséfone, que era a filha dele, né, e de Deméter. Só que o que aconteceu? Ele prometeu isso para o Hades, sem a mulher saber, sem a Deméter saber, as escondidas, né, como uma energia masculina já meio escusa. E para piorar a situação, Plutão, inquieto do jeito que ele era, Plutão tem uma energia muito intensa, não conseguiu esperar, e é aí que ele rapta Perséfone. Então, imagina todo esse quadro de fundo, né? E por isso que a gente diz que o tarô mitológico ele é aproximativo, porque ele diz dessas condições emocionais que a gente vive, onde às vezes a gente entra em desespero, onde às vezes a gente não aguenta esperar alguma coisa, ou de repente a gente fica esperando tanto que algo nos rouba, né, o cenário. Então, é toda essa intensidade das emoções que começam a aparecer no mito. E aí o que acontece? Deméter, nesse desespero, ela quis já mostrar para Zeus que a coisa estava muito ruim, então começou a aparecer toda essa escassez, e ela começa a perambular buscando a filha. Ela, inclusive, ela fica perambulando durante 9 dias e 9 noites, então aí aparecendo o número 9, que nem eu falei para vocês, né? E ela sai do Olimpo, porque é uma deusa do Olimpo sagrado, e ela se veste como uma velha anciã, toda maltrapilha, procurando a filha, e ninguém queria ajudar, porque todo mundo falava, nossa, né? Ficava assustada com aquela imagem, até que num determinado momento lá num reino, o rei a acolheu para ajudá-la, e foi aí que ela se mostrou em todo o seu esplendor, e nesse sentido, ela pediu para aquele rei criar um templo em homenagem a ela, né, a deusa da fertilidade. E, além disso, ela o nomeou como o primeiro sacerdote daquela condição que a gente vai ver mais para frente, que são os mistérios sagrados de Eleusis. Então, você vê que existe na figura do feminino uma série de expressões aí no mito de Perséfone, né? Que é a mãe, que é a anciã, que é a jovem. Antes de Perséfone ser raptada, ela era chamada também de Cor, a donzela, e depois ela é chamada da senhora do submundo, a rainha do submundo. Então, a gente já vai vendo as possibilidades do feminino que vão se apresentando. Então, você vê que como que o feminino é maleável, né? Como ele vai se transformando aí na medida que vai aparecendo o mito. E aí, o que acontece? Sabe-se que quando uma pessoa entra no reino dos mortos e come alguma coisa lá, ela fica aprisionada. Então, aqui a gente tem a imagem da romã, que é o fruto que é ingerido pela sacerdotisa, pela Perséfone, um suco que é feito e ela ingere essa romã. Na medida que ela ingere a romã, ela fica presa, ela não tem como sair a priori do reino dos mortos. Só que aí, nesse desespero, o próprio Zeus viu que a coisa não estava muito boa e resolveu fazer uma intervenção. E aí, a partir da ajuda de Hermes, que foi encontrar, né, a sacerdotisa junto com Lilith, que é uma outra energia feminina que entrou, eles acharam e conseguiu ser feito um acordo com Hades para que
a Perséfone, de tempos em tempos, voltasse para a mãe. Em algumas versões se diz que ela fica 3 meses no reino de Hades e os outros 9 meses no reino com a mãe, no reino de Deméter. Em outra versão diz que ela fica 6 meses no reino de Hades e 6 meses no reino de Deméter. Então você vê que, de novo, esses números apareceram, mas o mais importante é mostrar que a própria semente, né, que vai ser transformada, como a gente falou no começo, ela tem essa questão cíclica. Então, se a gente olhar as estações, né, a gente tem esse momento do esplendor, da primavera, onde a natureza fica toda exuberante, as flores, né, todo o colorido. Depois vem aquela coisa intensa do verão, e aí o outono, as folhas começam a cair, as árvores vão ficando vazias, né, de folhas, e aí depois a energia vai mais para dentro, onde chega o inverno. Então a gente vê que a própria natureza, ela nos convida a essa alternância, né, onde a gente abre e a gente vai para dentro e fecha, onde a gente libera o potencial e desabrocha, e onde a gente precisa deixar as folhas irem, né? Porque a gente não tem como passar cola nas folhas e falar, não sai, não cai, né? Que nem a roseira lá, você vê aquela rosa linda, maravilhosa, cheirosa, e de repente ela murcha. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que podar, deixar ela morrer para nascer outra rosa. Então, a gente vê aqui que existe toda essa transformação, né? Que o mito está convidando a gente, onde a gente pode comer dessa romã e a gente entra lá dentro e se casa, né, com Hades, que é o Senhor dos Mortos, para poder se transformar e poder sair novamente e aparecer como a figura da imperatriz. Então, é uma condição bem cíclica, bem dinâmica. E é interessante também, quando a gente vai falar da Perséfone, que no reino dos mortos existe um rio que chama Lete, que vai aparecer lá na frente na carta da morte, onde aparece Plutão, que é um rio de travessia, né, para o reino dos mortos, e Lete significa esquecimento. E, ao contrário da palavra verdade, que é a aletheia, que é o não esquecimento, que é a revelação, o se lembrar. Então, aí também tem um convite de a gente olhar para dentro da gente, o que foi que a gente esqueceu, que era tão importante, que a gente perdeu de vista, que a gente precisa se lembrar novamente, né? Porque às vezes tem coisas que a gente sabe que são tão fundamentais, mas a gente vai indo na coisa mais racional, mais prática, né, do plano masculino da vida, e a gente se esquece que aquela coisa era tão importante. Eu me lembro uma vez que uma amiga que eu trocava massagem, ela fazia massagem minha, eu fazia alguns trabalhos energéticos nela, e um dia ela arrumou lá, elas tinham um ofurô, arrumaram o ofurô com pétalas de rosa, do lado uma taça de suco de uva com frutas, uma coisa linda, porque ia ter uma fotografia lá para uma revista, no fim não rolou, e ela falou, Mônica, você quer vir aqui aproveitar esse ofurô, né? Eu falei, eu tinha um tempo, falei, lógico, era pertinho, né? E quando eu chego, eu não sabia que o furô ia estar todo assim. Para minha surpresa, à noite, contar uma coisinha antes, à noite eu tinha sonhado com a minha avó paterna, e a minha avó paterna fazia um ritual que eu adorava quando era criança. Ela colocava aquelas bacias de metal, né? A Tânia está ouvindo aí, minha prima vai lembrar, e colocava água morna e colocava umas pétalas de rosa que tinha lá na roseira lá da casa dela, na parte de baixo tinha rosas e umas gotinhas de álcool e a gente tomava aquele banho maravilhoso, né? Eu tinha tido esse sonho à noite e, para minha surpresa, quando eu cheguei lá naquele ofurô, ele estava cheio de pétalas de rosa. Nossa, eu fui para outra dimensão, porque era uma coisa tão acolhedora, tão doce,
que tinha para mim um sentido muito profundo. E eu já vinha conversando na minha terapia o quanto eu precisava colocar mais rosas na minha casa, no meu ambiente, porque isso me fazia muito bem. Então, olha aí, uma coisa que a gente até sabe, mas que fica lá no pano de fundo, meio esquecido, né? A gente tem que atravessar esse rio da morte, do esquecimento. Opa, nossa, isso é tão simples e tão importante. Então, aqui a gente está buscando resgatar essa conexão com esse convite da alma, para a gente ouvir o que a gente precisa ouvir dentro da gente. E aqui eu me lembrei, né, quando eu falei para vocês do Dionísio, do louco, que uma das versões do nascimento dele, que ele nasceu 2 vezes, né, foi que depois que ele morreu a primeira vez, ele foi colocado no suco da romã de Perséfone e ela engravida de Hermes, né? Então aqui, do Dionísio, no caso. Então aqui, essa coisa do louco, esse potencial do louco que existe dentro da sacerdotisa, ou seja, a gente se aventurar, ir para dentro da gente, né, nessa loucura saudável, que é ouvir o nosso inconsciente, que é ouvir a nossa intuição. Se a gente for muito certinho, né, aquela coisa quadradinha, a gente não consegue alcançar o que a nossa alma quer dizer para a gente. Então, falando um pouquinho dos mistérios de Eleusis, que é toda essa trajetória simbólica e espiritual, né, do mito de Perséfone, a gente sabe que esse ritual também é um ritual de 9 dias de iniciação, onde se trabalha muito esse silêncio, as pessoas fazem votos de silêncio. Olha aí, que importante esse fechar para o fora e abrir para essa escuta interna que aparece no próprio mistério dessa iniciação de 9 dias, né? E uma coisa bacana também é que essa iniciação ela era aberta para todo mundo, para pobre, para rico, para classes sociais diferentes e mulher, homem. A única coisa que não era permitida é que se a pessoa tinha matado alguém ou feito algum crime hediondo, não ia poder participar, tinha que ter esse coração mais leve, pequenos erros, né, como todo mundo. Então, esse mistério de iniciação, esse convite, né, de fazer esse ciclo de 9 dias, o que é o 9, né? O 9 também no tarô é o eremita, é quando a gente vai para dentro e acende a nossa luzinha lá dentro e, opa, deixa eu ver o que tem aqui, né? Deixa eu olhar o que tem aqui. E nessa iniciação desses 9 dias existia toda essa celebração da vida, né? Do retorno de Perséfone ao reino de Deméter, a subida, né, de Perséfone, que era a celebração da primavera. Então, os antigos faziam muito essa conexão, né, com a natureza, com a vida. A própria romã existe nos estudos gnósticos, até tem um livro aqui que eu anotei para vocês. Peraí, deixa eu achar aqui. É um livro do Samuel Aunyor, que é a Rosa Ígnea, onde ele conta sobre um ritual que pode se fazer com toda a sacralidade, né? Onde a pessoa ela faz um movimento circular em torno da árvore da romã ou da própria fruta, honrando o elemental da romã. Então, honrando a força da natureza, honrando aquilo que está sustentando a natureza, que é o reino elemental. E aí é cantado todo um mantra, tornando sagrado, né, essas transições da natureza, essa expressão da natureza, que no caso a gente tem dentro da gente. Então, olha que bonito, né, poder saber que existe todo um convite de honrar o feminino, honrar a nossa intuição, a nossa escuta interior, que é muito importante se a gente quer se conectar com a nossa sacerdotisa. E também existe também 2 formas de olhar para isso, né? Você pode olhar para esse mito como, nossa, ela foi raptada, que coisa horrível, para os reinos dos mortos. Então, você pode olhar isso como um lamento. Então, na carta da sacerdotisa,
Se você olhar o olhar dela, pode parecer um olhar meio, às vezes, melancólico, porque se você entra para dentro de si e com um lamento, ai, minha vida, ai, que coisa ruim que está acontecendo, e você vai só entrando nisso sem entender por que isso está acontecendo, você tende a ser realmente tragado pelo negativo do reino dos mortos. Aí sim você pode entrar para uma depressão e não conseguir sair dessa energia, né? Então, sempre que a pessoa vem no consultório com um quadro de depressão ou que essa carta aparece, a pessoa traz isso, a gente vai investigar por que às vezes a pessoa está presa ainda naquele quadro. E normalmente é porque a pessoa não se permitiu ouvir o que aquela depressão estava trazendo, assim, o que tinha lá, né, que estava sendo convidado a pessoa a prestar atenção. Então, no fundo, um sintoma, seja ele físico ou psíquico, é um alerta, um chamado de que tem algo, como a gente falou, que a gente esqueceu, algo que a gente precisa deixar morrer, ai, aquele relacionamento que, ai, não estou aguentando mais, né, mas está lá segurando, ou uma coisa que a gente não consegue perdoar e seguir além, a gente está lá segurando. Então, uma série de coisas que a gente não transformou e aquilo vai deixando a gente ficar pesado, pesado, pesado. E aí sim a gente vai entrando nesse reino mais sombrio. Mas o lado positivo que é esse convite opa, tem algo muito triste, tem algo, aquela vontade, eu não estou com vontade nem de sair da cama, estou com preguiça de levantar. Opa, por que será? O que eu preciso renovar? O que eu preciso, né, trazer desse potencial da semente que eu ainda não permiti para mim mesma, para eu mesma, né? Então, esse convite. E se a gente olhar aqui, lembrando que ela está com uma roupa branca, né? E os narcisos são brancos. Quando ela come da romã, que é uma fruta vermelha, alaranjada, ela sai dessa condição da inocência e entra numa condição mais profunda, né? Como a própria menstruação, né? Ela sai daquela condição da criança, menina, e entra para a mulher, para a defloração, que é uma passagem, uma transição. Então, mesmo o sangue que é perdido é um sangue sagrado. Se a gente conseguir olhar para aquilo como uma renovação, né? A menstruação a gente sabe que tem um papel sagrado todo uma limpeza do corpo, né? De poder se desfazer do que não está servindo mais, para poder abrir para um novo ciclo. E aqui também esse vermelho, né? Que contrasta com o branco, ele é um convite para esse desabrochar interno, para depois a gente transformar o que precisa, que é a Fênix, e poder sair na carta da Imperatriz, que a gente vai ver de forma mais luminosa, mas primeiro fazendo essa entrada para dentro da gente. Então, se a gente olhar ainda para o mito, a gente tem também uma outra personagem feminina que é Lilith. Lilith, ela ajuda a encontrar Perséfone, e quando ela encontra Perséfone, ela passa para ela ensinamentos mágicos, mistérios, e Lilith também é uma imagem feminina do submundo, e que muitas vezes é olhado também de forma, né, meio assustadora, mas no fundo ela é uma grande guardiã desses mistérios, essas forças femininas mais profundas que nos convidam a sair daquilo que é imediato e cada vez indo para o mais profundo da gente. E se a gente olhar um pouco também o mito enquanto sexualidade, né, como eu estava falando, ela deixou de ser menina e se tornou uma mulher. Quando a gente fala rapto, meu Deus, né? Se a gente sabe de alguém que foi raptada e alguém que foi, às vezes, estuprada, é uma coisa violenta. Mas aqui a gente está falando de uma transformação de um estado para um outro estado, que no lado positivo, né, ao invés de ser uma coisa violenta, uma coisa destrutiva, pode trazer esse florescimento da sexualidade, da sensualidade. E aqui a gente vê nos mistérios de Eleusis que existiam danças entre os casais, rituais sagrados de sexualidade, mas não daquela coisa simplesmente orgiástica,
deturpada, e sim colocando a sexualidade como uma condição espiritual, como um encontro do sagrado feminino com o sagrado masculino. Então, aqui a gente vê que esse feminino, ele se encontra com uma energia masculina para ser transformada. Na psicologia, existe também o que a gente chama, no primeiro momento, aquele narcisismo inicial, né? Que é onde a mãe ou a pessoa que está representando a figura da mãe recebe aquele bebê, e aquela mãe com aquele bebê ficam lá como que uma energia simbiótica, que é o que acontecia com Deméter, que é a mãe dela, e a filha. Elas estavam lá todas felizes naquele paraíso, né? Só que chega num determinado momento que aquele bebezinho vai ter que perceber que não é só a mãe que existe, que tem outras pessoas, outras referências, outras solicitações, que é psicologicamente que a gente fala que é a entrada do pai, simbolicamente, né? Que quebra aquela condição fechada. E aqui tem o masculino que vai romper aquela condição inicial, onde, ai meu Deus, eu não quero, né? Onde existe aquele lamento da imperatriz que a gente vai ver quando a gente for ver todo o simbolismo da mãe, como que é a nossa mãe externa, como a gente lida com a mãe dentro da gente, né? E o que a gente traz de positivo ou não, a gente vê que no mito Deméter, ela se lamenta, ela, né, vai trazendo toda uma coisa depauperada, porque ela sofre com essa separação. Só que a separação é necessária para a gente poder fazer essa transformação acontecer. Então, existe aqui, na questão da sexualidade, um convite para algo sagrado, né? Onde a gente faz essa integração entre o espiritual e o material. Tanto que eu falei para vocês, a sacerdotisa, ela tem, né, o livro sagrado na mão. Então, ela tem toda essa sabedoria que une o corpo, porque ela é a corporalidade da terra, né? Daquela semente que vai ter que se abrir para a terra para poder depois crescer, junto com o espírito, porque aquela árvore ela vai em direção à luz, em direção ao sol. Então, aqui a gente pode, pensando nos dois pilares, trabalhar essa integração entre o espiritual e o material. E para terminar, que a gente já falou bastante, se deixar, vou falando, aqui não para nunca, né? A Tânia está falando que a vovó adorava rosas. Nossa, eu adoro lembrar da vovó. Essa nossa avó, realmente, a outra também, as duas avós muito sagradas, mas assim, ela fazia uns cantinhos para a gente, ela fazia assim no quintalzinho que tinha lá, ela trazia areia da praia, num sacos grandes, e aí ela forrava com um plástico, punha areia da praia e punha essa bacia que era a nossa prainha. Olha que delícia. Essa avó aí é uma anciã sagrada aí da sacerdotisa. Não é à toa, né? Tive uma referência muito boa aí, das avós. E aí, só convidando essa conclusão do mito, né? Porque a gente está falando dos mitos, o mito traz a gente essa capacidade de renovação, essa capacidade de a gente mergulhar dentro dos símbolos e despertar o poder de regeneração da vida, de regeneração da nossa existência. Então, quando a gente convida vocês a olharem para as cartas do tarô, no fundo é um convite, né, para olhar para si mesmo, olhar para o outro. Então, você pode usar, por exemplo, o tarô para ajudar alguém, né, numa consulta, se você é terapeuta, mas você pode usar ele para você mesmo. Quando eu aprendi a primeira vez, acho que eu contei numa das lives, um curso que eu fiz, a gente dormia com uma carta por vez à noite e de manhã a gente escrevia. Até isso eu faço nos cursos, né? O treino dessa conversa com as cartas, porque elas vão nos dizendo no nosso dia a dia, né? Opa, que bom, põe mais rosas aí, né? E essa coisa das rosas são fortes mesmo, né, para mim. Aconteceu uma vez também que eu tive um sonho que a minha irmã estava ganhando flores e eu não ganhava flores, e aí eu acordei e falei, não, pera lá, eu preciso falar para as pessoas que eu gosto de flores. E a partir daí eu comecei a ganhar muitas plantas, muitas flores, a Eni mesmo, agradeço a ela sempre me deu várias plantas que ela sabe que eu adoro, né, Eni? Então, isso é muito gostoso.
Então, olha, é muito bom, fico muito alegre de estar aqui com vocês, né? Lembrando que essas lives estão gravadas lá no YouTube, no IGTV do Instagram, e que a gente está aí nessa jornada de encontro, né? Cada um podendo se ouvir, se lembrar. A Lisa está falando que é verdade tudo que eu estou dizendo. É porque é uma coisa que nos aproxima, né? Da gente, do que faz sentido para a gente, né? Muito gostoso. E semana que vem, na quinta-feira, eu vou estar trazendo a Imperatriz. Hoje é a filha, a gente vai trazer a mãe. E a gente vai falar também dessa dinâmica mãe e filha, o que representa isso na nossa vida. Então, super agradeço, muito bom estar com vocês. Agradeço as pessoas que estão me dando retorno, dizendo que estão gostando, que está fazendo a diferença na vida delas. E vocês também fazem a diferença na minha vida. Eu sempre falo que essa troca, para mim, é tudo de bom e fundamental, né? Então, eu amo vocês. Beijo grande no coração, que vocês possam se conectar com esse íntimo, né? Ir para dentro, fazer esse olhar interno, para a gente desabrochar cada vez mais dentro da gente. Um beijo grande para vocês, gratidão aí por vocês estarem com a gente. Então, até a próxima.